graça, mas também conhecimento, Pai amado. Pai, nesses minutos onde estaremos aqui reunidos, Pai amado, que Deus e o Senhor, Pai, o Senhor possa, Pai amado, que Deus nos instruir através da tua santa palavra. O Senhor possa nos instruir, Pai amado, que Deus, meu Senhor, através do teu Santo Espírito, Pai amado, que Deus, Pai, que o Senhor guie, Pai, o Senhor, as nossas palavras, os nossos raciocínios, Pai amado, que Deus, que no final, Pai, desta aula possamos sair daqui, Pai amado, que Deus, Pai, sabendo um pouquinho mais, Pai amado, que Deus, Pai, da tua palavra, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, e aquilo que aprendemos, Pai, aqui, possamos não só levar para as nossas vidas, mas transmitir para outras pessoas, Pai amado, que Deus, a verdade que contém dentro da tua palavra. Amém. E o tema escolhido para a nossa aula de EBD foi os quatro pilares da vida cristã. E nesse estudo nós vamos dividir em 4 partes, né? Cada domingo nós vamos tratar de um pilar desse da vida cristã. Eu peço a vocês que abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 22. Iremos ler do versículo 37 ao versículo 40. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E o primeiro pilar da nossa aula de hoje é esse: é amar a Deus e amar o seu próximo. Amar a Deus e ao seu próximo é o fundamento da vida cristã. Como assim, pastor Tiago? O senhor está dizendo, como assim? Como é que esses 2 mandamentos é o fundamento da vida cristã? O próprio Jesus, no último versículo que nós lemos, no versículo 40, ele vai dizer que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Ou seja, é o fundamento de todos nós. A nossa vida depende de amar a Deus. Amar a Deus significa colocar Deus acima de tudo e de todos em nossas vidas.
aí o que é que implica na nossa vida? Será que estamos colocando Deus acima de todas as coisas? Será que nós estamos cumprindo esta lei como o Senhor Jesus, Ele está dizendo, Ele nos determina como colocar a Deus como prioridade, como base da nossa vida, como um fundamento, amar a Deus assim como nós amamos os nossos familiares, assim como nós amamos alguma coisa, assim como nós amamos uma série, um time de futebol. O Senhor Jesus ele está dizendo que a nossa vida depende, primeiramente, de amar a Deus. Quando você ama, você abre mão. Quando você ama, você renuncia a algo. E o segundo, o Senhor fala, enquanto amar, o segundo ele fala de amar o próximo como a ti mesmo. O que é que Jesus ele está falando aqui? Que o meu amor ao próximo deve ser da mesma maneira que eu me amo. Isso não significa que eu devo ter um relacionamento com o próximo, mas que o meu olhar para o próximo tenha que ser da mesma maneira que eu olho para mim, ou seja, da mesma maneira que eu desejo as coisas boas para mim, eu tenho que desejar as coisas boas para o próximo. Mas a gente pode questionar, mas o próximo também não colabora para que eu ame a ele. Independente se o próximo não colabora ou não, a nossa obrigação, nosso fundamento é amá-lo assim mesmo. Amar o próximo significa implicar em agir com compaixão, generosidade e serviço para com os outros. Um dos maiores exemplos que nós temos de agir com compaixão, generosidade e serviço para com os outros, nós temos na figura da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos os 3 anos e meio de ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que Ele agiu com compaixão, com generosidade e servindo ao próximo. Mesmo que, como eu falei antes aqui, mesmo que o próximo, mesmo que a outra pessoa não agisse da mesma maneira com Jesus, a base da vida dele é o quê? Amar o próximo é o que nós precisamos entender. É que devemos agir com compaixão, com amor, com serviço para com os outros, amar aos outros, amar o nosso próximo e não esperar algum tipo de retorno para conosco. Muitas vezes a gente acha que para eu amar o próximo tem que me amar primeiro. Não. Independente se o próximo age de
de maneira errada para conosco, nós temos que demonstrar, nós temos que exalar aquilo que o Senhor, Ele coloca como uma regra para as nossas vidas. E eu separei algumas perguntas para a gente nesta manhã. A primeira pergunta é: como podemos demonstrar o nosso amor a Deus e ao próximo em nossas vidas diárias? Como é que podemos demonstrar o amor a Deus? Vou dividir essa pergunta em duas partes. Como é que a gente pode demonstrar o nosso amor a Deus? Hein, Breno? Obediência. Ler a palavra de Deus. Ensinar a Rosana como podemos demonstrar o nosso amor a Deus através das nossas ações, assim como o Breno falou, não só a obediência é importante, mas a própria palavra ela vai falar, aqueles que ouvem a palavra e não as praticam é semelhante ao ímpio. Ou eu posso dizer, não, estou parafraseando a palavra, se a gente demonstra esse amor a Deus através das nossas ações e, como o Senhor fez a pergunta, e ao próximo. A aula falou a respeito disso. A aula falou que para a gente demonstrar o amor ao próximo, independente do próximo ser a pessoa que nos odeia, a pessoa que nos persegue, é a gente agindo como se a gente estivesse agindo conosco. Como é que eu faria? Como é que, na minha situação, eu olharia para essa pessoa? Como eu me olho? Eu não vou me olhar me odiando, eu tenho que me olhar com um olhar de amor e assim também olhar para o meu próximo, agir com o meu próximo, tentar fazer da melhor forma, porque é dessa forma que a gente vai agradar o Senhor. Ok. E isso nós precisamos aplicar sobre as nossas vidas diariamente. Fácil, a gente sabe que não é, mas como tudo é questão de exercício, assim como para andar de bicicleta a gente precisa exercitar todos os dias que a gente consiga andar, assim como dirigir, nós precisamos praticar todos os dias. O amor a Deus nós precisamos praticar todos os dias com as nossas ações, com as nossas palavras, como vocês falaram, obedecendo a Deus, praticando a palavra do Senhor, amar ao próximo, como a missionária Rosana falou. Isso não significa que eu tenho que morrer de amor ao próximo, mas é olhar para o próximo, imaginando o que eu quero para mim, eu tenho que desejar para ele também. Se eu quero que Deus me abençoe, se eu quero que Deus reflita sobre a minha vida, o meu desejo é que Deus ele também reflita sobre a vida do meu próximo, sobre a vida daquela pessoa, independente do meu grau de amizade, do meu grau de relacionamento, do meu grau de amor. Eu tenho que demonstrar o meu amor ao próximo. Não é só sobre aqueles que nos rodeiam, mas aqueles que estão lá fora. Principalmente aqueles que estão lá fora. Demonstrarmos que verdadeiramente somos seguidores de Cristo. A segunda pergunta que eu tenho a fazer é: quais são os desafios que enfrentamos ao tentar viver de acordo com esses mandamentos?
quais são os desafios que nós temos quando tentamos aplicar esses mandamentos sobre as nossas vidas? A luta, né, da carne contra o espírito, que a nossa vontade sempre é fazer o que nos dá prazer, e nem sempre o que nos dá prazer é o que agrada a Deus. Breno? Situações como realmente afora, as lutas diárias, as afrontas, tudo colabora que o impedimento da gente conseguir seguir esses mandamentos. Exato. Assim, nada na nossa vida ela é fácil. Principalmente quando se trata de aplicar a palavra de Deus sobre a nossa vida, de aplicar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos encontrar sim dificuldade. Até eu já ouvi algumas pessoas brincando sobre essa questão de amar o próximo, de dizer: pastor, às vezes amar o próximo, a dificuldade é o próximo. A dificuldade, quem dificulta de eu amar o próximo é o próprio próximo, porque ele não me ajuda, ele não facilita para que eu o ame, né? Porque o próximo muitas vezes ele vem para nos aborrecer, ele vem para nos tirar do sério, ele vem para que a gente demonstre o pior que está em nós lá guardado, lá no fundinho, no fundo do baú. Mas, como a gente falou, é exercitando. Lógico que vai ter dia que, infelizmente, a gente não vai conseguir ser 100%. A gente vai. Isso não estou dizendo que a gente tem que dar legalidade de sempre estar fazendo, mas vai ter dia que a gente não vai estar no nosso melhor dia e a gente vai acabar falando alguma coisa. Mas o que Deus ele quer é o quê? É que a gente pratique as nossas atitudes diariamente. Sabe aqueles que muitas vezes, como eu, que assim, pensou, falou, e muitas vezes a nossa palavra, a nossa atitude de não pensar antes de falar, a gente pode ser a melhor pessoa do mundo, mas a nossa atitude acaba implicando, acaba desconstruindo aquilo que muitas vezes nós pregamos e que nós dizemos que tomamos como base da nossa vida. Uma pergunta. Quando o senhor estava falando aí a respeito disso, né, do amor, veio no meu coração essa pergunta: o perdão é uma forma de amar? O perdoar é uma forma de amar? Porque quando Jesus ele vai falar lá para Jesus, né, quantas vezes ele deveria perdoar o irmão? 7, Jesus fala 70 vezes 7. E Jesus fala naquele sentido para Pedro, 70 vezes 7 é como se estivesse sendo assim, você precisa exercitar esse perdão, porque isso também vai te levar a amar aquela pessoa que tá machucando, que tá te ferindo, e isso é uma demonstração de amor, porque você vai estar perdoando aquela pessoa que consecutivamente vai estar te ferindo, te machucando, tentando te afastar da presença de Deus. Então, esse perdão, no caso que Jesus manda Pedro perdoar 70 vezes 7, esse irmão ao qual ele está falando. Eu sei que a gente está falando no geral, mas ele está falando um irmão, não está falando todos os irmãos 7 vezes, mas aquele irmão 7 vezes, e isso vai ser para o outro irmão 7, para o outro irmão 7, então cada irmão eu preciso perdoar 70 vezes 7, então é um exercício de amor, porque você perdoando consecutivamente aquelas pessoas que te ferem, você está exercendo o amor através desse perdão? Sim, porque quando Jesus ele fala nessa matemática de 70 vezes 7, né, que a gente vai fazer um cálculo da 490 vezes, quando você consegue entender que isso é uma prática diária, que isso é uma prática que você tem que fazer todos os dias, quando
você perceber que você tem que praticar esse perdão todos os dias, você chega a um nível de perfeição, né? Eu sei que todo mundo, ninguém é perfeito, mas a gente chega a um nível elevado com o Senhor, que a prática do perdão, por mais que aquela pessoa ela venha voltar a fazer essa prática de todas as vezes, de eu ter que me lembrar de perdoar o meu irmão, independente do que ele fazer, vai me levar a um nível de maturidade e de perfeição com o Senhor, ao ponto de eu olhar o irmão com um olhar de amor, não só com um olhar de eu tenho que perdoar. O senhor pode trocar essa palavra perfeição com comunhão ou unidade. Unidade, porque perfeição é muito... É muito profundo. Um nível muito, exatamente, um nível elevado. muito elevado. Mas você chegar a um nível de comunhão com aquela pessoa, de que você vê que de comunhão com Deus, de que você vai ver, poxa, fulano erra, mas você não consegue mais ter raiva daquela pessoa, mas você olha, desculpe, com um olhar de quê? De amor, de compaixão. Poxa, eu tô vendo, eu consigo perceber que hoje fulano faz, não é porque ele quer. Hoje eu consigo olhar que fulano faz, é porque tem uma influência maior sobre a vida dele. Não é ele, mas é quem está por detrás. É quem ele dá legalidade. É quem... A própria palavra fala que não é contra a carne nem contra o sangue. E muitas vezes as pessoas entendem o quê? Criam uma rivalidade, criam uma briga, como se o irmão fosse o meu adversário, como se tal pessoa fosse aquela pessoa que fosse enviada para tentar me tirar do sério. Mas a gente tem que entender o quê? Então, quando Jesus ele fala, Pedro, você não tem que perdoar 7 vezes, mas você tem que perdoar 70 vezes 7. O Senhor está dizendo a Pedro, Pedro, você tem que exercitar o perdão todos os dias. Você tem que exercitar o amor ao seu próximo todos os dias. Independente de como o seu próximo ele vai estar agindo, você tem que demonstrar o seu amor a ele. Você tem que demonstrar que você é diferente. Você tem que demonstrar que existe um Deus sobre a sua vida, que existe alguém que rege a sua vida. O senhor falando assim, vem vindo situações assim. Eu estava no coletivo, né? Vindo do trabalho, e aí tinha uma pessoa que o cartão não tinha, tipo, o que eu pego o ônibus é intermunicipal, então o cartão que a pessoa tinha precisava ativar a carga, e no intermunicipal não ativa. E aí a pessoa ficou assim aflita, era um jovem, ele ficou aflito porque o ônibus já estava em movimento, e aí estava meio que aglomerando ali a entrada do ônibus, aí as pessoas estavam passando reclamando, outras pessoas passando reclamando, e eu já tinha passado, porque eu já tinha um tempo que eu estava no coletivo. E aí todos passavam reclamando, porque ele estava meio que impedindo a passagem das pessoas. Mas ninguém tomava uma atitude. E aí veio uma mulher, né, que estava, no caso, atrás de outros que estavam reclamando, e ela foi passar, ela olhou para o lado, viu o jovem que estava reclamando, aí ela olhou e percebeu que as pessoas estavam reclamando, e ela fez assim, tá sem passagem? Ele fez, não, meu celular aqui não carrega, eu tenho crédito, mas não carrega. Ela fez, passe. Pegou, botou o cartão dela e fez ele passar. E ele passou, agradeceu e sentou. E isso é um exercício de amor. Eu acredito que seja um exercício de amor. Você não precisa estar ofendido para exercer o amor. Você não precisa, eu estou falando, estou me arrepiando tudo aqui. Você não precisa estar no seu melhor dia para exercer o amor. Você ser bondoso é um exercício de amor. Você ali suprir a necessidade daquela pessoa que precisa é um exercício de amor.
E quantos outros tiveram oportunidade de exercer esse amor e não exerceu, preferiam criticar, murmurar, como a gente vê no nosso dia a dia. É como muitos dizem, para tirar pedra você encontra 10, mas para poder abençoar a sua vida você não encontra, você encontra um. É como aquele jovem, ele precisava simplesmente de alguém que lhe desse o suporte. E você falando agora, eu lembrei da parábola do bom samaritano. O Senhor usa a parábola do bom samaritano justamente para aplicar esse mandamento do amor. O Senhor ele vai usar o quê? O sacerdote que deveria ter essa atitude de amor, de olhar alguém caído, de olhar independente de quem ele fosse e demonstrar o seu amor. E o Senhor vai dizer o quê? Que o sacerdote viu e passou. Aí o Senhor ele vai dizer que vem o levita que deveria também ter a mesma atitude. E aí o Senhor pega o samaritano, que para os judeus os samaritanos eram um povo que era impuro, era um povo que era idólatra, que era diferente, que não merecia. Ou seja, o Senhor pega uma figura que para os judeus era totalmente desprezível, e o Senhor demonstra que aquele que para eles era desprezível tem atitude de amor, mais com aqueles que julgam, mais com aqueles que dizem ser do Senhor, mas não praticam o mandamento de amar o próximo. Eu ouvi alguém dizendo que para eu demonstrar o meu amor ao próximo, não precisa eu ter um relacionamento com aquela pessoa. Eu estou passando, eu vejo como a parábola, eu estou passando, eu vejo que alguém passou mal. Eu, como tenho que demonstrar o meu amor, eu tenho que exercer o meu amor ao próximo, eu exerço o quê? Vou lá, ofereço a minha ajuda àquela pessoa e depois eu sigo. Amar, muitas vezes quando a gente fala em amar, a gente pensa em um relacionamento. E tem menos de uma semana eu vindo do hospital, sexta-feira. Eu vindo ali no caminho de casa, um senhor, ele tropeça no buraco e cai. Eu já estava alguns metros à frente. Eu ouvi a zoada do tombo, eu volto, eu seguro na mão desse senhor, levanto ele e pergunto a ele, o senhor quer que eu te leve em casa? E ele diz, não, não precisa. E ele olha para mim e diz, meu filho, muito obrigado. Não era a sua obrigação voltar do seu caminho, mas você voltou. Naquele momento ali, eu pratiquei o amor ao próximo. Não conhecia, não tenho um relacionamento, não ando dentro da casa, não tenho um zap, não troco mensagem, mas naquele momento, o amor de Cristo que está dentro de nós me fez o quê? Voltar e agir com amor. E a última pergunta da nossa aula de hoje é: como o amor de Deus ao próximo influencia em nossas relações e atitudes? Como é que o amor a Deus, peraí que eu li errado, como o amor a Deus e ao próximo influencia as nossas relações e atitudes? Como é que o meu amor a Deus e o meu amor ao próximo influencia as minhas atitudes? Como nossa vontade, nossa generosidade. Sim, como é que você influencia esse amor que você tem a Deus e ao seu próximo? Como é que se influencia na sua vida? No meu ponto de vista, assim, eu acho que isso influencia bastante no nosso caráter e ajuda a gente a praticar cada vez mais nossa generosidade, nosso amor ao próximo, nosso perdão, nossa vontade de querer
amar as pessoas cada vez mais. E é isso. Eu também penso dessa forma como ele está falando. Que, primeiro, né, quando a gente diz que ama a Deus, a própria Bíblia vai falar, você diz que ama a Deus, que odeia seu irmão. Então, assim, quando a gente ama a Deus e ama o próximo, está cumprindo o que a Bíblia fala. Que a gente precisa não só dizer que ama a Deus, mas agir de uma forma leviana para o nosso próximo. E nosso próximo são todos, não são só o próximo que está na rua, é o próximo que está dentro de casa, é o próximo que é o vizinho, sabe? Justamente, quando esse versículo que você falou, você diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, aponta para Mateus 22, a partir do versículo 37. Vem cá, você está dizendo que ama ao seu irmão, ama a Deus, mas vem cá, o que é que está dizendo lá no mandamento que Jesus ele resume, dizendo que é os dois principais mandamentos que regem a vida daqueles que seguem? Então, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você não está cumprindo o mandamento, você não está cumprindo, você não está debaixo, não é da lei dos homens, mas você não está debaixo do mandamento do Senhor, você não está cumprindo 100% a palavra de Deus. Você tem que amar a Deus e você tem que amar o seu próximo. Sabe? Como eu estava vendo um vídeo e um homem, ele matou algumas dezenas de mulheres. E no julgamento, lá nos Estados Unidos, o juiz ele dá o direito dos familiares de todas as vítimas irem diante ali daquele púlpito e declararem palavras, qualquer tipo de palavra que você sentir no seu coração, você declarar para a vida daquela pessoa. E passa dezenas de pessoas e declaram: eu te odeio, você tem que morrer, você tem que queimar no fogo do inferno. E de repente vem um senhorzinho de suspensório, cabeça branca, ele sobe, e aquele senhor ele disse: você dificultou muito a minha vida, você tirou de mim o que eu tinha de mais precioso, que foi a minha filha. Mas como cristão, eu estou falando, eu estou me arrepiando todo, mas como cristão, como seguidor de Cristo, eu tenho que cumprir aquilo que a Bíblia me diz que eu tenho que cumprir. Eu te perdoo. E foi o único momento que aquele homem E chorou. foi o único momento que aquele homem, ele chorou. Eu me lembro Todas as pessoas que chegaram, que falaram a ele ele, até sorria quando ele olhava e ele zombava, ele sorria, ele desdenhava daquilo que aquelas pessoas estavam dizendo, porque aquilo não fazia sentido nenhum para ele, tanto faz como tanto fez. Mas quando aquele senhor, ele sobe e ele diz que ele tem que fazer aquilo que o Senhor manda, o papel do cristão de perdoar, como foi citado alguns minutos atrás, o perdão, de exercer o perdão. E exercer o perdão, já trazendo algo que foi dito atrás, exercer o perdão é um ato de você amar, de você demonstrar um amor para uma pessoa. Imagine, para aquele senhor, a vida dele foi totalmente modificada porque ele perdeu alguém que ele amava de uma maneira brutal. Mas mesmo assim, dentro de tanta dor, ele consegue exercer a compaixão, como foi falado, como eu falei no início. Amar a Deus e amar ao próximo implica em agir em compaixão, generosidade e serviço com os outros. Compaixão. Porque da mesma maneira que Deus, em João 3,16, a palavra vai dizer que Deus deu o seu único filho
por amor de nós éramos pecadores, estávamos na condição de réus, mas Deus ele demonstra o seu amor, o seu perdão para conosco, nos amando e entregando o que ele tinha de melhor. Então, esse primeiro pilar, dos 4 pilares da vida cristã, é que nós, da mesma maneira que Deus ele nos amou e ele nos perdoou, e ele teve compaixão de nós devemos ter ao nosso próximo, independente, é difícil, mas como foi levantado pela missionária Rosana, é uma prática diária. Você tem que exercer 490 vezes, né? E a gente já até brincou assim, e se acabar as 490 vezes, a palavra de Deus vai dizer que ela se renova a cada dia. Então, no dia de hoje, 28 de abril, você vai usar suas 490 vezes. Amanhã, 29 de abril, zera tudo, zera o game e volta às 490 vezes de novo. E você vai até você atingir um nível de maturidade, de entendimento, de relacionamento com Deus e de relacionamento com o seu próximo. Amém? Alguém tem alguma ressalva a fazer? Alguém tem algum ponto a colocar? Ficou claro? Ficou. Amém. Então, domingo que vem, eu não vou falar o tema do domingo que vem, né? Vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Vamos orar. Pai amado e querido Deus, Pai, muito obrigado por esses minutos, Pai amado e querido Deus, que passamos aqui, Pai. Senhor, para mim foi muito enriquecedor, Pai amado e querido Deus. Meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Essa troca, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, de informações, Pai amado e querido Deus. Pai, de conhecimento, meu Senhor, nesta manhã, Pai, de domingo, Pai. Meu Senhor, eu te peço, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, que tudo aquilo que foi falado aqui nesta manhã, Pai amado, que Deus possa ficar gravado no nosso consciente, principalmente na tábua do nosso coração. Pai, que possamos, Pai, praticar esse amor ao Senhor e esse amor ao próximo, Pai amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos que estão aqui, Pai. Meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, que abriram mão, Pai amado e querido Deus, de seus afazeres nesta manhã, Pai amado e querido Deus, para estar aqui, Pai, aprendendo de Ti, Pai amado, Pai. Senhor, que possamos continuar crescendo em graça, em conhecimento, Pai. E que possamos, Pai, continuarmos nos aprofundando na Tua palavra, Pai.